É isso? Eu vou iniciar aqui, professor. Sim, Comecei a gravação. tá. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Agradeço também aos que colaboraram, né, com nossa ajuda ao Rio Grande do Sul, nesse nosso SIG desse mês. Agradecer a presença do professor Dilvo, uma oportunidade para nós, dentro da odontologia, recebê-lo, né, saber da sua experiência, a gente já sabe, mas estar aqui, conversar e ter essa oportunidade, eu acho que é muito importante, no nosso caso, para a educação odontológica. Então, eu gostaria de agradecer a presença da Dani, professor Dilvo, que é professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina, foi diretor de Educação Básica da CAPES, diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do INEP, presidente da Comissão de Implantação e primeiro reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, diretor de Políticas e Programas da Educação Superior do MEC, pró-reitor de graduação e presidente do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, membro da Comissão Especial de Avaliação e, especialmente, elaborou a proposta para a criação dos sinais, além de ser autor de diversos livros, inclusive o Revisitando os Sinais, que é o tema do nosso encontro de hoje. Professor, muito obrigada. Dani, passo a palavra para você. Vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa eu estou por aqui. Professor Dilvo, só reiterar aí as palavras da Andresa, de boas-vindas, em nome da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Para nós é uma honra tê-lo conosco. Todo esse currículo demonstra a tua trajetória, mas para nós és uma referência, és um educador, um pensador da universidade, do ensino superior, e um pensador do nosso Brasil. Eu tenho muita gratidão de ter encontrado você na minha caminhada e ter seguido, né, e aprendendo contigo ao longo desse caminho. Então, vou de pronto te passar a palavra, com muita emoção, noite de gala aqui, temos muito que conversar sobre esse tema que nos inquieta tanto. Bem-vindo, Dilvo, sinta-se abraçado. Olha, então, muito obrigado, Daniela. Só me digam se vocês estão me ouvindo bem. Sim, vendo e ouvindo. Estão me ouvindo bem? Eu vou desligar minha câmera aqui também agora. Então, Daniela, eu agradeço a Beno, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, para falar sobre esse tema, dos 20 anos dos sinais. Claro que não dá para falar sobre os 20 anos, então eu vou falar sobre alguns aspectos. Poucos sabem que no dia 14 de abril, né, último, nós tivemos o aniversário de 20 anos do sistema. Foi o dia em que o presidente Lula sancionou a lei dos sinais. É claro que há muitos outros dias da criação, mas esse foi o dia marcante porque ele indicou um encerramento de um período, né, de discussão. Para não deixar a data passar em branco, eu decidi escrever algumas reflexões sobre esses momentos, né, que levaram até a criação. E por que eu decidi escrever? Porque eu comecei a perceber que no campus poucos ouviram falar, né, do engajamento das universidades públicas e também das comunitárias, no PAIUB, por exemplo, que é o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Poucos ouviram falar do PAIUB, que foi criado em 1993. E poucos, além dos mais engajados, né, sabem ou se lembram do que significou para nós, os militantes do PAIUB, né, o fim desse programa, com a chegada do Provão. Poucos sabem que foi isso, por exemplo, que nos levou a criar a revista Avaliação. Essa revista, da qual eu tenho muito orgulho, que está aí até hoje, né,
como um espaço de resistência e de reflexão sobre avaliação. E foi também isso que gerou a proposta 12 para a educação superior, que foi incluída na escola do tamanho do Brasil, do Lula em 2002. Nós conseguimos incluir a proposta 12. Ela saiu do grupo do PAIUB. E pouquíssimos sabem que um dia foi constituída uma comissão pela CESU, do MEC, que se debruçou sobre o tema durante 4 meses, formulou e redigiu isso que viria a ser a base do sistema de avaliação que nós hoje conhecemos como SINAIS. E também pouquíssimos, eu diria que só nerds, e devotos, ouviram falar do Índice de Desenvolvimento do Ensino Superior, o IDES, que foi apresentado em 13 de novembro de 2003 como, abre aspas, a nova geração da avaliação do ensino superior, fecha aspas. E poucos também ouviram falar do SINAPES, eu diria o malfadado SINAPES, que tentava substituir os SINAIS. Bom, para mim, todos esses momentos foram momentos importantes, porque, direta ou indiretamente, todos eles contribuíram para a elaboração da doutrina dos SINAIS, ou também para que a lei dos SINAIS fosse aprovada, isso depois de uma tumultuada tramitação no Congresso. Bom, eu decidi, então, resgatar alguns desses episódios sob a ótica de quem ajudou a elaborar a doutrina dos SINAIS, alguém que participou ativamente da redação da lei. Eu escrevi 11 versões dessa lei, alguém que viveu, portanto, as agruras do processo também de implantação do novo sistema de avaliação como diretor do INEP. A reflexão sobre esses momentos acabou se tornando nesse livro aqui, que não sei se vocês conseguem ver, que é o fundo ali que eu tenho na minha tela, que é o Revisitando os Sinais. Esse nem tão pequeno livro, Então, nele, além de uma introdução em que eu conto um pouco sobre a minha trajetória no mundo da avaliação, no primeiro capítulo, eu discuto também os grandes temas com os quais a Comissão Especial de Avaliação, que eu chamo de CEA, conhecida por CEA, Comissão Especial, quais foram os grandes temas com os quais a CEA se deparou naquela época. Eu relembro algumas das dicotomias presentes sempre à mesa dos debates, as dificuldades de conciliar os princípios lá do PAIUB com a proposta agora em elaboração, as diferentes definições de avaliação com as quais trabalhávamos, as opções feitas com relação às bases valorativas, sobre as quais eu vou falar daqui a pouco, a inquietação reinante com essas falácias, a preocupação com a seleção dos futuros avaliadores, os entraves impostos pela legislação vigente, eram muitos, os percalços da gestão e alguns dos velhos e novos desafios dos SINAIS. Então, se essa discussão, por alguma razão misteriosa, interessar alguém de vocês, o livro está à venda na editora Insular, ainda só existe como livro físico. Bom, eu participei agora recentemente, em Brasília, da cerimônia em homenagem aos 20 anos dos SINAIS. E lá estavam presentes vários dos sobreviventes do PAIUB e a maioria dos membros da comissão que elaborou o texto dos SINAIS. E, na ocasião, pediram que eu dissesse algumas palavras rápidas sobre os SINAIS, na verdade, tinham me dado 5 minutos, o que, para mim, significou uma agonia, Uma agonia falar 5 minutos de um tema sobre o qual você acabou de escrever um livro, Isso exige uma capacidade de síntese a qual nós, na academia, não estamos muito acostumados, Eu decidi
eu decidi, então, lembrar 3 histórias. Eu vou repetir aqui um pouco dessas histórias, e para que não digam que eu só estou repetindo a minha fala, eu vou acrescentar mais 3 outras histórias para vocês. Então, se isso não ajudar vocês a conhecerem a história dos sinais, certamente conhecerão, né, algumas das suas boas histórias mais marcantes. Bom, dentre as muitas histórias que circulavam entre os formuladores dos sinais, uma delas era essa do Ítalo Calvino, né, que mostra o Marco Polo e o Kublai Khan diante de uma antiga ponte de pedras. Eu vou pedir para a Andresa colocar o slide número 2, que diz o seguinte: Marco Polo descreve uma ponte pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que elas formam. Aí Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo, depois acrescenta: por que falar das pedras? Só o arco interessa. Mas sem o arco, sem as pedras, o arco não existe, responde Marco. O professor José Dias Sobrinho, que foi um companheiros de luta na criação de sinais, usava essa metáfora para destacar que um amontoado de pedras não faz uma ponte, assim como um amontoado de tijolos não faz um prédio, né? E um amontoado de palavras não faz um texto, e um amontoado de dados também não faz uma avaliação. A percepção isolada das partes, sem as devidas interconexões, ela tem um maior potencial para distorcer o objeto avaliado do que para compreendê-lo como ele realmente é. Então, retire a curvatura e a ponte cai. Retire a gramática e o texto desaba, né? Retire os pilares e o prédio desmorona. Quer dizer, se você retirar, por exemplo, a coesão de um texto, né? Se você retirar a preocupação com a unidade do texto, com a coerência, o texto desaba. Se retirar a sintaxe, ele também desaba. Então, as pessoas às vezes me perguntam: sim, mas qual é a pedra que sustenta a ponte dos sinais há tantos anos, 20 anos? Eu diria que são muitas coisas, mas seria avaliação in loco, de cursos, avaliação institucional, as CPAs, a autoavaliação, o ENAD, a qualidade dos instrumentos, as dimensões, os indicadores e os valores que a avaliação afirma, os índices né, que estão aí. Enfim, todas essas coisas são importantes, né, são pedras importantes dessa ponte, e sem elas, claro que os sinais não existiriam. Só que os sinais é muito mais do que isso. Ele dialoga diretamente com a forma de ver a educação superior como um todo. Uma educação que está inserida num contexto socioeconômico, cultural, político maior, onde a qualidade não só é desejada, mas ela desempenha o papel de referencial básico para orientar a regulação de todo o sistema. Se a metáfora da ponte, então, ajudava a explicar a importância da avaliação integradora, a metáfora que eu gostava de usar ajudava a explicar a necessidade de integrar e respeitar o que é diverso. Eu sempre usei a metáfora do colar educacional, que está num dos livros do filósofo Ralph Waldo Emerson, num livro chamado Representative Man. Podia colocar o slide 3, por favor? Ele diz num certo trecho: nós estamos convencidos de que um fio atravessa todas as coisas. Todos os mundos estão presos a ele, como as contas de um colar. E os homens, os acontecimentos e a vida só chegam até nós por causa desse fio. Bom, na minha adaptação dessa metáfora, as contas desse colar são as instituições e os cursos. Assim,
como num colar físico, as contas do colar educacional podem ser de tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, como vocês podem ver nos próximos 3 slides, ou 4 slides, até o slide 7, por favor. Os colares com todas as contas iguais não são nem os únicos, nem os mais comuns, e no meu entendimento, nem os mais bonitos. Então, é importante destacar que um colar só passa a existir se as contas tiverem um pequeno furo, né, que vocês podem ver em algumas dessas contas aqui, né, esse furo que permite que um fino fio, normalmente quase invisível, passe por ele, né, e conecte essas contas, que é o slide número 8, por favor. As instituições e os cursos só se tornam parte de um sistema, né, se estiverem conectados por um fio que forma esse colar educacional. Esse fio, que une as IES, que une os cursos, ele é formado pelas leis, pelos decretos, portarias, que organizam a educação superior, que estabelecem as regras de entrada no sistema, de permanência no sistema, que estabelecem padrões de referência de qualidade, que definem, por exemplo, para cada curso do país, as diretrizes curriculares nacionais, as DCN. Em 2003, eu diria que havia quase um consenso de que as contas do colar educacional poderiam ser universidades, centros universitários, institutos federais, faculdades, ou outros. Não, eu digo quase um consenso porque não era totalmente unânime. Enfim, essas instituições podiam ser públicas e gratuitas, privadas ou pagas, comunitárias, confessionais e assim por diante. As IES podiam, é claro, ser muito distintas, mas todas deveriam ter aquele pequeno furo, né, por onde passa o fio que as torna parte do colar educacional, dizendo basicamente, né, que essas instituições são instituições de educação superior, fazem parte do sistema de educação. Não são igrejas, não são fábricas, não são repartições públicas ou empresas comerciais. Assim, por exemplo, se as regras dissessem que universidades deveriam ter mestrados e doutorados, que deveriam se dedicar à pesquisa e à extensão, bom, então caberia, como ainda cabe, às IES desse grupo assegurar essas atividades. Ao órgão regulador, no MEC, no caso, caberia verificar o cumprimento da exigência e ao processo avaliativo, no caso ao INEP, caberia deliberar sobre a qualidade. Eu penso que foi essa visão integradora da diversidade institucional que fortaleceu entre nós, entre os formuladores dos sinais, o principal princípio do sistema, que é o princípio da identidade institucional, e estabeleceu os objetivos institucionais como a principal base valorativa. Então, a metáfora que eu pessoalmente costumava utilizar para afirmar a necessidade desse respeito à identidade institucional, ela também vinha de uma outra história, que eu lembrei por ocasião da homenagem em Brasília, que é a história do Mullah Nasruddin, o educador da tradição sufi. E a história diz aí, o slide 9, por favor, do Falcão de Nasruddin, que diz que certo dia Nasruddin encontrou um falcão sentado no parapeito da janela. Ele nunca havia visto um pássaro dessa espécie em sua vida. Pobre criatura, exclamou compadecido, como puderam te deixar chegar a esse estado? Aí cortou as garras do falcão, aparou o seu bico, rodou as suas penas, olhou de novo e disse, agora sim, exclamou Nasruddin, satisfeito. Agora você está com mais cara de pássaro. Bom, na coletânea do Idris Shah, eu pela primeira vez vi essa história num livro da Doris Lessing, na verdade, depois é que eu conheci o Idris Shah. Mas na coletânea do Idris Shah, essa história leva o título de
a cara que um pássaro deve ter. A crítica aqui do Nasrudin aos avaliadores é feroz. Ele está dizendo que os avaliadores estão dizendo que o falcão deve ter a cara não do falcão, mas a cara do pássaro que o avaliador acha que todos os pássaros devem ter. Então, o desrespeito à identidade se torna mutilador do objeto avaliado, pois significa, no caso do falcão, que o falcão terá que ser adaptado a uma imagem pré-concebida de pássaro. Em suma, o falcão deixará de ser falcão, deixará de ser o que ele é para tornar-se algo mais próximo à imagem de pássaro que está na cabeça do avaliador, que, no caso, pouco sabe sobre a complexidade do mundo das aves, né? Põe o slide número 10, por favor. Então, basta nós trocarmos a palavra falcão por universidade para ver como esse desrespeito à identidade institucional poderá mutilar a natureza desse tipo de instituição, se a compreensão do avaliador for de que uma universidade deve ter a cara de uma faculdade. Aí, de pronto, o bico dos mestrados e doutorados será parado, as garras da extensão, isso significa dos hospitais universitários, dos gabinetes odontológicos, das fazendas experimentais, dos núcleos da terceira idade, do desenvolvimento infantil, dos museus, dos planetários, né? Tudo isso, né, será cortado. E as penas das pesquisas, da identificação de talentos, elas certamente serão podadas. Então, para nós era evidente que, com esse tipo de avaliação, a organização acadêmica que denominamos universidade, com U maiúsculo, seria vítima de inaceitável mutilação. As outras organizações acadêmicas, da mesma forma, seriam desrespeitadas na sua identidade, claro, se delas viesse a ser exigido o que não consta de sua missão institucional. Então, a ponte, o colar e o falcão, que eu lembrei lá no evento, estão no cerne dos sinais. A ponte para nos lembrar das conexões e diálogos que nos levam para além dos dados e para além da própria avaliação. E o colar para nos dizer que temos que pensar sistemicamente e interligar as IES e cursos distintos e perceber que isso produz designs interessantes, para além da mesmice. E o falcão para nos dizer, alertar, né, que toda IES deve ter a sua identidade respeitada, seja ela um falcão ou um colibri. Bom, outras metáforas circulavam entre nós, os formuladores dos sinais. Uma delas era a do cavalo bucéfalo, o cavalo do Alexandre o Grande, e a caçada de ursos de Mullah Nasrudin. Essas metáforas estão presentes quando discutíamos as bases valorativas que nós deveríamos utilizar para identificar o quê? Faz a avaliação, identificar mérito e valor, né? Então, nós discutimos, à época, as 5 bases valorativas que, em geral, são mencionadas na literatura especializada. Vocês podem ver isso no slide 11. Né? Quais são essas bases? Os objetivos, as necessidades dos solicitantes da avaliação, os padrões estabelecidos por especialistas, a qualidade de objetos alternativos e os valores ou ideais de uma sociedade em um determinado momento histórico. Simplificadamente, isso significa que essas bases nos dizem que uma instituição educacional será considerada boa se atender aos objetivos estabelecidos. 2, se atender às necessidades de quem solicita a avaliação, o curso, a instituição. 3, se os pares ou especialistas considerarem esse curso, essa instituição de boa qualidade. E 4, se a instituição X tiver o padrão de qualidade comparável ao da instituição Y, que já a priori é considerada de boa qualidade. E 5, a avaliação será boa, né, da instituição do curso se ele ou ela cumprir
no processo de formação e de pesquisa, o que a sociedade dela espera. Essas bases sempre fizeram parte das discussões durante o processo de construção dos sinais. Embora houvesse significativa concordância sobre quais das bases deveriam ser priorizadas, a constatação geral era que nenhuma delas era perfeita e que todas deveriam ser tratadas com algum cuidado, pois as suas virtudes vinham sempre acompanhadas de algum problema, né? Problemas diversos. E é isso que eu argumento no meu livro. Mesmo com problemas, essas bases são referenciais importantes e, se claramente explicitadas essas bases, elas são úteis e confiáveis. Nós optamos, na época, por privilegiar duas dessas bases: os objetivos e os padrões definidos por especialistas. As duas bases são bastante sólidas, mas, como eu destaquei, todas têm seus problemas. E talvez, por isso mesmo, nós devemos dar a essa questão alguma atenção. Eu lembro que, entre as convergências apontadas na época, que nós discutimos muito, com muitas instituições, na época da construção dos sinais, o desenho que nós daríamos para o sistema de avaliação. E nessas audiências públicas organizadas pela CEA, né, e todas as entidades representativas, né, nós percebemos essa convergência. Você pode colocar aí o slide 12, por favor? Que dizia, abre aspas, as entidades coincidem em sua maioria, veja, não é em sua totalidade, em sua maioria, na proposição da avaliação realizada em função dos objetivos estabelecidos pela instituição. Está lá na página 85 do texto dos sinais. Em outras palavras, os objetivos institucionais tornaram-se a base valorativa norteadora de toda a avaliação no âmbito dos sinais, tanto na autoavaliação quanto na avaliação externa. Os objetivos, por exemplo, foram, desde os tempos do PAIUB, considerados uma base inarredável. A exigência legal, vinculando a avaliação ao processo regulatório, só veio reforçar esse entendimento. Afinal, se os resultados da avaliação poderiam ter consequências regulatórias, então o compromisso da instituição com o Ministério da Educação deveria estar claramente explicitado no seu, onde? No seu PDI, no seu Plano de Desenvolvimento Institucional. E nesse PDI deveria estar a missão, os objetivos, as metas. É por isso que a primeira dimensão, né, da avaliação institucional está lá, é a missão, né, dos objetivos, coisas do PDI. E uma vez explicitados os objetivos, então tornava-se fundamental respeitar os objetivos e avaliar até que ponto as ações planejadas, executadas, e a estrutura disponibilizada, etc., até que ponto essas coisas contribuíam para o alcance dos objetivos. Então, a CEA tinha essa compreensão de que a base valorativa centrada nos objetivos, ela não podia se limitar a verificar se os objetivos foram ou não atingidos. Isso aqui é importante. Então, não era só estar centrado nos objetivos, também ver se os objetivos realmente eram bons, né? Os objetivos, como nós sabemos, são muitas vezes, eu diria que estrategicamente minimalizados, né? Por quê? Para que se tornem facilmente atingíveis. Outras vezes, eles são presunçosamente e equivocadamente inflados, né? Atingir objetivos minimalistas não pode, portanto, significar um bom resultado na avaliação. Assim como objetivos inflados também não podem resultar num mau resultado, né?
Por quê? Porque está inflado, em princípio, é inatingível, né? Então, era, portanto, necessário também interpretar e avaliar os objetivos, assegurando que o Ministério da Educação, quando da aprovação do ingresso de uma instituição no sistema, ou seja, no credenciamento, né, que ele fosse muito cuidadoso com a definição da missão da nova instituição, de seus objetivos e metas previstas lá no seu PDI. Então, por ocasião do recredenciamento, a mesma atenção deveria estar presente. Eu lembro que a CEA expunha uma posição muito clara com relação a isso. Era seu entendimento de que os avaliadores, o MEC e a comunidade acadêmica deveriam aproveitar o momento da avaliação in loco para não apenas verificar se os objetivos expressos foram atingidos, mas também para avaliar e rever o próprio PDI. E assim, se necessário, aí tomar as providências para que objetivos e metas fossem redefinidos e, se necessário, reescritos. Então, outro cuidado em relação à avaliação exclusiva a partir dos objetivos tem a ver com a possível cegueira periférica que alguns autores, como Michael Scriven e Michael Patton, os dois são Michaels, né, denunciam a cegueira periférica. A avaliação pode, por vezes, ser bastante enriquecida quando os objetivos são removidos do eixo central, eles argumentam. Eles são os defensores de um método chamado Goal-Free Evaluation, ou seja, avaliação livre dos objetivos. E eles têm razões fortes para isso. Então, sob pena de ser taxado aqui de traidor dos sinais, eu ouso dizer que, em alguns momentos, poder se livrar dos objetivos é, sim, salutar. A própria ênfase da CEA, de que os objetivos podem e devem ser avaliados, é uma demonstração de que, se a concentração nos objetivos for excessiva, ela acaba, sim, por gerar uma espécie de cegueira para o que está no entorno, que gira em volta. Quando a visão central simplesmente elimina ou exclui a visão periférica, coisas importantes deixam de ser vistas e podem ser perdidas. E nós nos tornamos vítimas de um positivismo estéril. A história que circulava à época para problematizar essa questão era essa aqui, ó. O slide 13, por favor, que é a caçada de ursos. Um certo rei, que gostava muito da companhia de Mullah Nasruddin e também de caçar, ele ordenou que o guru, o Mullah Nasruddin, o acompanhasse numa caçada de ursos. Nasruddin estava apavorado. Quando, após a caçada, ele retornou ao seu vilarejo, alguém lhe perguntou: "E aí, Nasruddin, como foi a caçada?" Disse: "Maravilhosa." "Quantos ursos viram?" "Nenhum," respondeu. "Como então pode ter sido uma boa caçada?" "É quando você sai para caçar ursos e você é como eu, não encontrar urso algum é uma experiência maravilhosa." Bem, como a maioria, eu avaliaria a caçada de Nasruddin como um fracasso. Sob a estrita ótica dos objetivos da caça, Nasruddin, que considerou maravilhosa uma caçada fracassada, só pode ser considerado um péssimo avaliador, né, sob essa ótica. Só que nós sabemos que tem muito mais. Há muito mais numa caçada do que a caça. Ou seja, os objetivos explicitados nem sempre precisam ser aquilo que mais importa. Os não explicitados talvez até sejam mais importantes. O que eu quero dizer é que outros aspectos, como o prazer da experiência ao ar livre, a boa conversa, imagina poder conversar com Nasruddin, a camaradagem, etc., pode ser os motivos que têm levado os caçadores à caça. Notem que o rei exige que o guru vá com ele, o acompanhe. E esses objetivos não explicitados, e não a matança de ursos, poderia, sim, determinar que a caçada foi maravilhosa. Sob essa ótica, claro que nós teríamos que redimir o Nasruddin,
como avaliador, pois sua avaliação poderia ser considerada justa. Resumindo, então, o que eu pretendo argumentar é que a avaliação só pelos objetivos tem suas limitações. Por quê? Porque ela não abre espaço para outras revelações que são importantes, podem ser importantes. Então, agora passemos de ursos a cursos. Tá? Vamos traduzir essa alegoria, então, para o que nós fazemos na avaliação dos nossos cursos no país, hoje, com os índices. Se o objetivo da visita da Comissão de Avaliação in Loco for avaliar cursos fracos, aquela avaliação do INEP que só avalia cursos considerados fracos, a partir do frágil conceito prévio de curso, o CPC, então, não encontrar nenhuma fragilidade pode ser uma experiência maravilhosa, pelo menos por dois motivos. Primeiro, você não tem necessidade de enfrentar os dissabores associados à comunicação aos dirigentes da IES ou do curso de que a avaliação foi negativa. E dois, bom, pode ser motivo de satisfação, de fato, descobrir que o curso é bem melhor do que você imaginava. Bom, e aí que alguns de vocês vão me chamar de traidor dos sinais de novo. Eu digo nada disso. Como um dos formuladores dos sinais, e baseado em tudo que escrevemos e discutimos, eu pessoalmente considero perverso sair a campo com a ideia pré-determinada de que um curso é deficiente, buscando confirmar ou negar fragilidades, como nós estamos fazendo hoje. Está errado. Tem que rever isso. Mas o mesmo pode ser dito de avaliações orientadas a partir de uma suposta excelência. Então, ambas essas avaliações partem de pré-juízos, pré-conceitos, e por isso mesmo levam à tendenciosidade e impedem que o avaliador veja algo além do que pelas demandas regulatórias e também pelo que nós chamamos na literatura especializada de efeito halo, né, foi levado a ver. Então, por isso mesmo eu tenho insistido que é salutar avaliar todos os cursos periodicamente, deixando que eles falem para muito além dos indicadores pré-determinados, né, pelos índices, né, e também pelos indicadores pré-determinados pelos pares, que fazem os instrumentos. Né? E a mesma coisa eu diria para as instituições. Mas, claro, há dificuldades. Mas insisto que todos devem ser periodicamente avaliados, mas não só pelos objetivos. Os objetivos, quando são a única base de referência, eles podem nos impedir de ver a complexidade que o dia a dia da vida universitária produz. Além disso, as comissões próprias de avaliação, as CPAs, elas podem, eu até diria, elas têm obrigação de levar para as comissões de avaliação externa aspectos que não estão previstos na checklist que esses avaliadores trazem consigo. Tem que ir além da checklist. Bom, a outra base para julgar mérito e valor, amplamente consagrada pela prática avaliativa, são os padrões conhecidos e estabelecidos por especialistas. Avaliação por pares. Entre os envolvidos com a avaliação, é comum o entendimento de que apostar na expertise dos especialistas é como apostar num time com o melhor retrospecto nos campeonatos, ou num cavalo que ganhou mais corridas. Não nos dá a certeza da vitória, mas melhora, né, consideravelmente as nossas chances de sucesso. Então, essa base valorativa, ela se sustenta na crença de que só um professor de odontologia pode bem avaliar um curso de odontologia. Só um professor de física pode bem avaliar um curso de física. Só um de letras, um curso de letras. Só um professor universitário pode avaliar bem uma universidade, assim por diante. O entendimento é que esses avaliadores são mais apropriados para realizarem avaliação do que professores de outras áreas do conhecimento ou de pessoas alheias ao meio acadêmico, pois eles conhecem com mais profundidade o objeto da avaliação. E a gente não tem dúvida, né? Se nos perguntarmos ao frentista do posto de gasolina, ou ao padeiro, ou ao professor de odontologia, ou de literatura, ou de direito,
né, se as baleias se comunicam, eles provavelmente vão dizer que não sabem, que não têm a menor ideia, ou, no máximo, vão dizer que acham que sim. Né? A mesma pergunta, no entanto, as baleias se comunicam, encaminhada a um cetologista, que é o especialista em baleias, ela terá uma resposta muito distinta. A resposta provavelmente vai começar por uma pergunta: a qual das 90 espécies de baleias você se refere? A baleia azul? A jubarte? A franca? A cachalote? A orca? Ou então a resposta poderá ser algo como: se comunicam sim. As baleias emitem ruídos para se comunicar, localizar comida e se encontrar. Elas usam uma variedade de ruídos para se comunicarem umas com as outras. Os 3 principais tipos de sons produzidos são cliques, assobios, chamadas pulsadas. E há também, aparentemente, baleias compositoras que fazem música. Bom, fica evidente, portanto, que o parecer de um estudioso, de um conhecedor do assunto, é muito diferente da opinião ou de um palpite de um leigo. Né? Com todo o embasamento do parecer, né? Com inferências produzidas a partir de pesquisa e de dados, só um negacionista daria preferência a palpites de leigos sobre conclusões, mesmo que limitadas dos especialistas. Então, esse é o principal motivo pelo qual se busca o parecer dos pares nas avaliações de cursos ou instituições. Não porque a sua contribuição seja perfeita, não porque, né, sabem tudo, mas porque a sua capacidade de aprofundar as questões e apresentar sugestões relevantes, né, para aperfeiçoar um curso, para melhorar a qualidade, né, ela compensa com vantagem as eventuais deficiências. E, como eu disse, todas têm deficiências. E quais seriam umas dessas deficiências? Uma delas está bem ilustrada na história do cavalo bucéfalo, nos slides 14 e 15, Andresa. A história é um pouquinho longa, mas acho que vale a pena ler. Certo dia, Filonécio trouxe ao rei Filipe um cavalo chamado bucéfalo, oferecendo-o ao rei por 13 talentos. O rei e seus amigos desceram a planície para ver os testes com o cavalo e chegaram à conclusão de que ele era indomável, pois não permitia que ninguém o montasse ou que sequer se aproximasse. O rei ficou profundamente irritado que alguém tivesse a ousadia de lhe oferecer um cavalo tão manhoso e ordenou que o levassem dali. Foi quando Alexandre, que estava bem próximo, aparentemente ele tinha 11 anos de idade à época, deixou escapar a sua impressão. Estão perdendo um cavalo fantástico só porque não sabem como lidar com ele ou porque lhes falta coragem. A princípio, o rei ficou calado, mas ao ouvir Alexandre repetir o comentário, ele se dirigiu ao menino. Então, você se julga mais capaz do que todas essas pessoas que têm muito mais experiência que você? Este cavalo, disse Alexandre, eu sei como deve ser tratado. E se você não conseguir, disse-lhe o rei, qual deve ser sua pena por ser tão impertinente? Pago o preço do cavalo, disse o menino. Ao ouvir isso, o grupo todo pôs-se a rir. Assim que pai e filho acertaram os termos da aposta, Alexandre aproximou-se de Bucéfalo, tirou-lhe os arreios, acariciou-o e fez com que ficasse de frente para o sol, pois ele havia percebido que o cavalo tinha medo da própria sombra. Ele correu ao lado do animal por algum tempo, acalmando-o com carícias, e ao percebê-lo cheio de espírito e coragem, saltou com segurança sobre o seu lombo. Por alguns minutos ele ficou puxando os arreios, tomando cuidado para não machucar a sua boca, até conseguir dominá-lo. Finalmente, quando percebeu que o cavalo já não tinha mais medo e queria mostrar a sua velocidade, ele o estimulou a sair em disparada, com voz de comando e com um toque dos pés. O rei Filipe, angustiado, aguardou até ver Alexandre chegar ao fim do galope, retornar com total controle sobre o cavalo, cavalgando em triunfo e exultante em seu sucesso. Ao ver a proeza de Alexandre,
Todos os presentes o receberam com um longo e ruidoso aplauso, enquanto seu pai chorava de felicidade. Ao desmontar do cavalo, beijou seu filho e disse: meu filho, você precisa encontrar um reino grande o suficiente para suas ambições. A Macedônia ficou pequena demais para você. Bom, o que a história nos revela é que a conclusão de que o cavalo era indomável, ela vem não de cidadãos comuns, ela vem dos especialistas. E por que os especialistas concluíram que o cavalo era indomável? Porque, embora soubessem muito sobre cavalos, eles provavelmente se tornaram, como nos lembra o semanticista Hayakawa, vítimas da cultura avaliativa em que estavam inseridos, dos seus métodos, dos procedimentos, estratégias, critérios, etc., que os levavam a repetidamente buscar pelas mesmas coisas. Então, além disso, evidentemente, os especialistas não sabiam tudo sobre este cavalo em particular, em especial sobre seus traumas e medos. E como este cavalo em particular tem as suas peculiaridades, pois não reage aos comandos tradicionais, da mesma forma que os cavalos em geral, a inferência foi de que se tratava de um animal indomável. E provavelmente ele continuaria indomável se os métodos desses especialistas continuassem a ser aplicados. Então foi necessário um olhar externo para perceber o que escapou aos olhares dos especialistas e das pessoas experientes que estavam no entorno do rei. Perceber o que não foi visto pelos demais e valorizar esse detalhe torna-se, no caso, a própria possibilidade de construir uma estratégia de abordagem distinta da até então utilizada. E esta nova abordagem é que será capaz de conquistar a confiança do cavalo. Então, a proeza de Alexandre não está em discordar dos especialistas, das pessoas mais velhas e experientes. Está em conseguir lançar sobre o animal um olhar original, um olhar que ainda não foi moldado pelas rotinas dos acostumados com essas tarefas. E assim, conseguir ver o que os outros não viram. Mais importante, no entanto, é a sua capacidade de utilizar essa informação para organizar uma metodologia que lhe permitisse entender, respeitar, tranquilizar e conquistar a confiança, né, e lidar com o chucro e aparentemente indomável animal. Outra lição que a história de Bucéfalo nos deixa, a parte de que parece evidente, né, que os avaliandos, ou quem é avaliado, frequentemente tem medo da própria sombra mesmo. Né? O aspecto mais interessante, além desse, é que Alexandre não generaliza. Ele é enfático e claro na resposta do seu pai. Este cavalo, eu sei como deve ser tratado. Este, não todos os cavalos. Notem que, ao não generalizar, Alexandre não desqualifica os avaliadores mais experientes que ele. Ele apenas mostra que nem todos os cavalos devem ser tratados como iguais, mas que devem ser respeitados na sua identidade única, observados na sua história, nos seus desejos, nas suas experiências, nos seus medos e traumas. O Bucéfalo não é exatamente como os demais cavalos, mas é certo que todos os cavalos, né, como o Bucéfalo, né, têm uma história que lhe é própria e que precisa ser levada em consideração se quisermos fazer uma avaliação com justiça. Os avaliadores, eu diria, mesmo especialistas experientes, eu acho que tem muito a aprender com a experiência de Alexandre, para poder conquistar a confiança das instituições e dos cursos. Que a ideia não é avaliar para punir, que a ideia é avaliar para poder melhorar. A outra deficiência da utilização dos pareceres dos especialistas, com base valorativa, apontada pela literatura especializada, é a chamada falácia homeopática. Aí eu teria que dar outra palestra para falar sobre isso, mas se vocês querem, eu poder, pelo menos,
deu um pouco sobre isso, né? O que é a falácia homopática? É a crença de que só o semelhante pode avaliar o semelhante, ou como escreve Michael Scriven, o intuitivo e atraente apelo à similaridade. Segundo Scriven, essa forma de ver está quase sempre rotundamente equivocada. Bom, me perguntem a respeito se interessar essa discussão. Mas era uma coisa que estava sempre presente neste contexto também. Bom, certo ou errado, então, a CEA entendeu que a avaliação de cursos e instituições deveria ser feita por quem? Por pares. São os especialistas. Quem vai avaliar odontologia é o pessoal da odontologia. Né? Letras, o pessoal da letras, assim por diante. Isso ficou claro na lei dos sinais, né? Como a gente pode ver no slide 16. Né? Você pode projetar, por exemplo, que diz assim, avaliação dos cursos de graduação, utilizar os procedimentos e instrumentos de verificado, entre os quais, obrigatoriamente, as visitas por comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Também enfatizaria o obrigatoriamente, né, por visitas. A avaliação, lá no artigo 5º, já diz que a avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENAD, né, também tomará por base padrões mínimos estabelecidos por quem? Por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, mesmo consciente dos alertas da literatura especializada de que os pares, os especialistas, eles podem ser afetados por tendenciosidades compartilhadas, que podem, evidentemente, afetar os resultados da avaliação, mesmo com isso, a CEA manteve o entendimento já consagrado de que os pares deveriam ser chamados a organizar e a executar a avaliação. Uma das formas que foi, na época, pensada para reduzir o impacto dessa possível tendenciosidade, a gente também usava a palavra endogenia, né? Foi a constituição de comissões interdisciplinares, que está lá também no texto dos sinais, para quem quiser verificar, na doutrina, né? Aí com a participação de membros de diferentes áreas do conhecimento, o que garantiria uma certa descentração, né? O que garantiria que interesses e entendimentos outros que os de uma área, ou categoria administrativa, ou organização acadêmica, né, se tornassem excessivamente dominantes. Então, resumindo, a CEA manteve o entendimento amplamente aceito de que apostar no conhecimento dos especialistas é como apostar no cavalo com melhor retrospecto ou no time com melhor retrospecto. Não garante o sucesso, mas melhora as nossas chances. E para que ninguém diga que eu não falei de metáforas, eu termino com uma última história. Eu termino mesmo, que é a história dos monges, que eu contei recentemente em Florianópolis, aqui há umas 2 semanas, que é a da estrada Lamacenta, o slide 17, por favor. Certa vez, 2 monges, o Tanzan e o Equido, estavam caminhando por uma estrada lamacenta, e uma chuva torrencial caía no momento. E num cruzamento eles encontraram uma linda moça, vestida num kimono de seda, sem condições de cruzar a estrada. Venha, moça, disse Tanzan, o mais velho dos monges, imediatamente. Erguendo-a em seus braços, ele a carregou até o outro lado. Equido, o mais jovem dos monges, não falou mais até a noite daquele dia, quando chegaram à hospedagem de um templo. E não conseguindo mais se conter, ele falou: nós monges não nos aproximamos de mulheres, disse ele a Tanzan. Especialmente de mulheres jovens e lindas, é perigoso. Por que você fez isso? Eu deixei a moça lá, disse Tanzan. Você continua a carregá-la? Bom, pois eu devo confessar que andei pela estrada lamacenta que os sinais tentava atravessar lá em 2003. Havia fortes ventos, chuvas torrenciais, granizo, raios e trovoadas de natureza política. Ajudei os sinais a fazer a travessia da doutrina à lei e da lei até a implantação. Passaram-se 20 anos, e mesmo assim, eu ainda carrego os sinais comigo. Eu não consigo tirar a sua enfeitiçante figura da minha cabeça.
Eu acho que, apesar da idade, eu me pareço bastante o mais jovem dos monges dessa história. Não, não acho? Bom, é que para mim, ao longo desses anos, ao longo desses 20 anos, os sinais tornou-se, e vou repetir o que eu disse lá na homenagem, tornou-se para mim o que a poesia foi para o poeta Cruz de Souza. O Cruz de Souza dizia que a poesia era para ele o seu orgulho, o seu tormento e o seu vinho. Eu digo mesmo sobre os sinais. Eu me orgulho dele, sofro por ele, sou viciado nele. Espero que daqui a 20 anos ou mais, vocês e outros que estão envolvidos com a avaliação consigam dizer o mesmo em relação ao novo sinais que vier a ser construído. Então, ó meu orgulho, ó meu tormento, ó meu vinho. Muito obrigado. Muito bem. Genial. Ai, Draza. Nós que agradecemos, professor. Que momento que o professor Franklin está até falando aqui, um privilégio ouvir, e essas metáforas que falam, que instigam, questionam, provocam. Que momento maravilhoso. Eu acho que esse tipo de conversa, né, mostra para a gente, muitas vezes, que a gente tem que ter esse olhar mais amplo mesmo, e hoje, com todas essas metáforas, as reflexões continuam aqui. Muito obrigada pela sua abertura de mentes aqui. Se alguém quiser mais colocar alguma pergunta, Dani, professora Vânia está por aí. Gustavo também está dizendo, excelente, uma ótima oportunidade de refletirmos. E realmente essa importância dos sinais, que a gente sabe de todo o efeito que os sinais teve dentro da educação superior brasileira. Visão ampliada, ótimas reflexões, também me enquadro nisso. Bravo. Professora Vânia falando que está por aqui, amando tudo. E eu acho que mexe bastante com a gente nesse sentido de educação como um todo, né? Saindo um pouco do nosso nicho odontológico, mas vendo a amplitude de tudo isso. E conversar contigo, acho que foi hoje um privilégio mesmo. Professora Ramona também, aprendemos sobre os sinais e sobre metodologia de ensino-aprendizagem. Obrigada, é verdade, professora. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu só queria ouvi-lo um pouco mais, Dilvo. Nós, na Abeno, em Juiz de Fora. Agora, que ano foi? Depois alguém me socorre aí. Mas eu lembro que foi Juiz de Fora, que foi a primeira vez que a gente recebeu a representante da Associação Europeia de Ensino Odontológico, a professora Cristina Manzanares, que se apaixonou, né, pela nossa associação, tem vindo quase todos os anos acompanhar o movimento aqui da Abeno. E a gente apresentou, eram resultados do ENAD, ou era a comissão assessora explicando o processo, né, de construção, do banco de itens e tal. E quando ela foi falar, ela elogiou, assim, o nosso Sistema Nacional, nossos sinais da educação superior. Como vocês construíram isso? Eu não conheço no mundo. Isso que a Europa tem, né? Eles têm um cuidado com o processo avaliativo e desenvolveram todo o sistema de Bolonha com créditos, né? Um sistema de créditos interpaíses e tal. Mas ela ficou fascinada. E eu queria te ouvir, assim, sobre esses 20 anos. É uma história de sucesso, sem dúvida, que nos orgulha, né? E se vocês se inspiraram, ou se foi algo assim que nasceu dessas reflexões de tantas metáforas geniais
e eu entendo que teve esse processo ali do PAIUB e tal, a real necessidade, e queria que você comentasse um pouquinho desses bastidores, assim, eu tenho curiosidade, assim como Certo. gostava muito de ouvir quando falavam sobre a criação do SUS, né? Como que surgiu? Certo. Não, então, eu costumo dizer que os sinais levou 10 anos para ser construídos. Na verdade, a gente acha que foi só a comissão daqueles 40 dias, né? Mas não, o PAIUB tem tudo a ver, né? Lá em 93, né? Quando o ministro Murilo Ringel, da época, nos desafiou os pró-reitores a apresentarem propostas de avaliação, aí os pró-reitores todos ficaram muito felizes, né, que ele queria fazer a avaliação, porque nós achávamos que era uma forma de fazer a defesa da universidade, né? A nossa percepção, que quase todo mundo era das públicas, né, é que era uma forma de defender uma instituição sob ataque, né? Então, era uma forma de você, com dados, poder mostrar, de fato, né, com avaliação, poder mostrar como eram essas instituições. E aí os pró-reitores ficaram felizes com a proposta, mas ele deu prazo de 1 mês para apresentar propostas. Aí todo mundo vai para casa e esquece, né? O Dilvo não esqueceu e nem o pró-reitor lá de Pernambuco esqueceu. Nós mandamos. Adivinha quem o Ringel chamou para depois fazer parte da comissão. E assim, uma coisa leva a outra, mas eu diria que ali começou a ser o momento, né, em que começou a ser construído. Agora, onde nós nos inspiramos? Bom, na literatura. De repente, nós nos vimos forçados a estudar, né? Nós tínhamos que estudar a avaliação. E já tinha muita coisa escrita pelo mundo, né? Por exemplo, citei aqui dois autores, citei os dois Michaels, né? Michael Patton e o Michael Scriven. Quer dizer, o Michael, eles já tinham escrito livros fantásticos sobre processo de avaliação. Já havia o consórcio nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, ele é conhecido como o que publicou Standards for Educational Evaluation, né? Os padrões para avaliação educacional. Eles eram um consórcio de 17 universidades, etc. E eles tinham uma produção muito grande, aliás, uma contribuição muito importante que eles deram, por exemplo, para a avaliação da avaliação, quer dizer, para a meta-avaliação. Então, por exemplo, se você olhar o desenho dos sinais, você vai ver lá no gráfico que ela é abraçada pela meta-avaliação. Mas na nossa cabeça já estava a meta-avaliação, que o Joint Committee, assim que ele se chama, o Joint Committee, o comitê conjunto dessas 17 instituições, que o Joint Committee já tinha montado toda uma estrutura para fazer boas meta-avaliações, né? Que a gente tem que, de vez em quando, saber se a avaliação é boa mesmo, se ela presta, se ela é econômica, se ela é útil, etc. Então, não, eu diria que, em termos de conceitos, nós não inventamos grandes coisas, mas acho que nós deixamos algumas coisas muito mais claras, porque se você, de duas formas, deixa eu dizer isso, a maioria dos países do mundo não tem, nem os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm um sistema centralizado da educação superior como nós temos. Então, nos Estados Unidos, eu ainda me lembro do Bob Dole, que era candidato contra o Clinton, que ele queria abolir o Ministério da Educação, né, que achava que não precisava ter Ministério da Educação nos Estados Unidos, que cada estado tem as suas universidades, etc., tem as suas escolas, é tudo descentralizado. É bem diferente do nosso caso. Quer dizer, 93% das nossas instituições de educação superior, 93 de 100, né? Nós estamos falando, pertencem ao sistema federal. Isso significa, elas dependem da União para o seu processo de ingresso,
né, permanência e saída no sistema. Tá? Então, para nós, a avaliação e a regulação, elas estão intimamente ligadas desde a Constituição de 88, né? Quando saiu aquele artigo famigerado que diz, acho que é o 208, sempre esqueço, que diz que a educação será livre ao setor privado, né? A iniciativa privada, mediante avaliação pelo poder público. Então, o sistema federal inclui todo o sistema privado também. Agora, o PAIUB nasceu basicamente entre as públicas. Eu diria nasceu entre as públicas. As comunitárias são públicas, não estatais, na verdade, acabaram entrando com uma força também grande. Mas a ideia não tinha qualquer associação à ideia de autorização, de reconhecimento, renovação de reconhecimento, não tinha função regulatória. Né? Era basicamente de caráter formativo, de melhoria da qualidade. Então, o PAIUB era diferente, porque ele está voltado só para esse tipo de instituição. Aí, quando o sistema se tornou um sistema nacional, que abrigou todas as instituições, aí ele entrou com essa vinculação forte com a regulação, né? E aí ele é diferente da maioria dos países do mundo, onde nós temos as acreditações. O que é a acreditação? A acreditação é basicamente uma busca de um selo de qualidade por uma instituição, mas que ela adere voluntariamente. Então, perceba que no PAIUB, a adesão, um dos 7 princípios era a adesão voluntária. Quer dizer, esse não se sustenta num sistema que envolve todo o setor privado, de forma alguma. Não é? E porque depois da Constituição, daí veio ainda a Lei 9.131, que estabeleceu a avaliação periódica para fins regulatórios. Isso em 95, em 96 já veio a LDB, que reforçou ainda mais. Então, neste contexto, o PAIUB já não podia mais ser por adesão voluntária. Né? Ele tinha que ser vinculado à base regulatória, a menos que nós quiséssemos discutir mais 10 anos. Eu sempre digo, a LDB levou 10 anos para ser aprovada. Ou seja, você espera 10 anos, acaba o governo e você não faz nada. Né? Então, nós decidimos que nós íamos, né, tentar fazer desse limão uma limonada, tentando vincular as duas coisas. E por isso que você tem, por exemplo, o protocolo de compromisso, que se você tem uma instituição com uma nota baixa, você passa por um protocolo de compromisso, né, para tentar corrigir as eventuais deficiências, que o objetivo não é fechar uma instituição, nenhum curso, ninguém tem intenção, isso não interessa para ninguém. Né? A gente tem que trabalhar para que todos fiquem abertos e que mais, que abram outros ainda, né? Porque o país precisa. Então, vai ter que garantir qualidade. E eu acho que é aí que a gente está pecando em algumas coisas. Mas então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Nós somos diferentes porque eu diria essencialmente por causa dessa vinculação muito forte com a questão da regulação, que é diferente de um processo de acreditação, tipo ISO 9000, né, que você vai buscar um selo de qualidade, né, para daí fazer a sua propaganda no mercado. É diferente, aqui não, é obrigatória, nossa avaliação é obrigatória. Há países onde ela é optatória, né? Ela é opcional, mas se você olhar com mais cuidado, você vai ver que eles criaram tantos constrangimentos que as instituições acabam tendo que participar dos processos. Bom. Excelente, Dilvo. Obrigada. Claro, temos perguntas aí, hein, Andresa? Tá bom. Ok, tuas ordens. Acho que a Andresa travou lá. Vou fazer aqui, então, Dilvo. Diga. Voltou, Andresa. Pode fazer, então. Opa, acho que ela caiu. Agora caiu mesmo. O Marco pergunta... Tá aí de novo. Opa.
Vou fazer a pergunta aqui, Andresa, para ir tocando enquanto você se organiza aí. Como o senhor vê o futuro da avaliação superior? Qual seria a melhor forma de avaliar profissionais formados em outros países que pretendem trabalhar no Brasil? É porque Marco e Andresa são casados, estão lá na Itália, então ele anda refletindo. O que acha da possibilidade de graduação dupla? Olha, Marco, como poderíamos avaliar esse tipo de formação? Acho que seria a cotutela, né? Então, eu acho que nós já estamos hoje com algumas experiências de avaliação internacional, muito tímidas, é verdade, mas já tem uma história razoavelmente considerada no âmbito do Arco-Sul, né? Arco-Sul. Arco-Sul quer dizer a acreditação de carreiras universitárias, né? Ou seja, nós somos dos países do Mercosul, que agora outros países já estão querendo entrar, porque envolve, eu posso estar enganado, mas acho que ainda continua sendo 7 carreiras, né, que estão sendo avaliadas, em que os diplomas são mutuamente reconhecidos. É claro que toda vez que você vai trabalhar no plano internacional, você tem que trabalhar com as agências reguladoras e avaliadoras, né? Que às vezes elas são distintas, no Brasil elas são distintas, em outros espaços elas são únicas. E você tem que trabalhar os critérios de avaliação, os indicadores e um conjunto de dimensões comuns, né, nos instrumentos. Esse é um trabalho complicado, às vezes, pela natureza, às vezes muito distintas das formas de organização em cada país. O Brasil tentou, e ainda faz parte, né, por exemplo, da RIACES, que é a Rede Ibero-Americana de avaliação. RIACES é de Acreditação e Evaluação da Educação Superior. Isso quer dizer RIACES, Rede Ibero-Americana de Acreditação. Eu inclusive, fui um dos responsáveis por vincular o INEP a essa rede. E por que ela é importante? Ela é importante porque permite que você estabeleça uma relação de troca de experiências, para começar, e depois você consiga dar um passo adiante para conseguir fazer reconhecimentos mútuos, né? Você ter acesso um ao sistema do outro. Por exemplo, você vai dizer assim, chega lá na Itália, eu fui formado no curso de odontologia da Universidade de Tucunduva, não sei nem se existe. E vocês não sabem nem, provavelmente estão com dúvida. Lá é Tucunduva, é um município que existe lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas você lá na Itália não tem a menor ideia se isso aí é sério ou não é sério, né? Agora, se as agências estiverem interconectadas, elas podem dialogar e dizer, não, esse sujeito fez nesse curso, esse curso é um curso nota 5 ou nota 4, é um curso, né, que foi avaliado com boa qualidade, então, portanto, facilita o meu reconhecimento lá no outro país. Agora, se esse tipo de diálogo não existe, né, isso não funciona. Então, para o Arco-Sul, funciona. Agora, para RIACES ainda não funciona. Para RIACES não funciona, porque é muito distinto, é muito diferente e vai precisar de muito trabalho. Claro que precisa de uma gestão dentro, agora falando de Brasil, dentro do INEP, que queira, de fato, fazer isso. O que eu senti, depois que eu saí, é que não havia grandes interesses nessas coisas. Eu já penso o contrário, o mundo está todo dia menor, né? Nós temos que trabalhar a possibilidade de mobilidade acadêmica,
Por exemplo, nós criamos, por exemplo, quando eu estava na CESU ainda, a Universidade dos BRICS. Pouca gente sabe da existência, né? Mas é um conceito que me agrada muito. O que é a Universidade em Rede dos BRICS? Ela oferece mestrados e doutorados, envolvendo 5 países. Então, esses mestrados e doutorados, que envolvem os 5 países, com o corpo docente dos 5 países, dos BRICS, né? Ele é construído conjuntamente, o projeto pedagógico é construído conjuntamente. Então, ele não é de um país ou de outro, ele é de um conjunto. Eu acho que nós temos que pensar aqui, por exemplo, em coisas assim para a América Latina, né? Podemos pensar com a Europa também, para facilitar a mobilidade de professores e de estudantes. E daí facilita a mobilidade, mas facilita também o reconhecimento mútuo. Porque tem coisas horríveis que acontecem, né? O sujeito vai e se forma em outro país, aí ele chega aqui e não consegue sequer dar aula, se formou numa licenciatura, né? Porque nunca vai ser igual, né? Agora, se você estudou linguística na Alemanha ou na Bélgica ou no Brasil, você estudou linguística, né? Se você estudou teoria literária, você estudou, eu estou falando mais disso porque é minha área, na teoria literária, eu não vejo por que eu não devo reconhecer, até porque tudo que eu li em teoria literária, desde Platão até Derrida, né, passa por todos esses países, né, historicamente. Então, como é que eu não vou reconhecer? Claro que eu não, se ele não sabe falar português, aí a história é diferente, ele não vai poder lecionar porque não sabe falar a língua. Agora, se ele sabe falar a língua, né, ou se ele sabe e consegue falar numa língua pelo menos de maior aceitação, se o cara vier aqui com uma língua que poucos de nós conhecem, né, que nossos alunos conhecem, dificilmente ele vai poder ser aproveitado, né, para lecionar uma disciplina. Agora, se é, por exemplo, espanhol e inglês, hoje eu diria já quase natural. Com um pouco de esforço, o italiano também, né? Enfim, o que eu quero dizer é que esse reconhecimento às vezes é negado simplesmente, e eu acho que é negado porque não há uma aproximação, né, entre as instituições, e especialmente entre as agências avaliadoras. E nós temos que avançar muito nisso ainda. Professor, eu tenho uma curiosidade que acho que aqui o Sol Gustavo colocou com relação às perspectivas da Universidade dos BRICS, que ele ficou curioso, mas talvez para a gente ir encerrando, eu queria perguntar para o senhor, assim, dentro dessa perspectiva toda dos sinais, o papel da autoavaliação. Se eu pudesse falar um pouquinho, porque a gente vê muito falar, né, do ENAD, da avaliação institucional, e o papel da autoavaliação, talvez alguns até desconheçam, até mesmo às vezes os alunos desconhecem o papel da autoavaliação. Se eu pudesse falar um pouquinho. Então, a história da Universidade dos BRICS, o que eu posso dizer? Ela foi criada dentro de uma ideia de que você teria projetos pedagógicos conjuntos, por cursos de alta qualidade nos 5 países, né? Eu estou falando dos 5 originais, né? A África do Sul já nem era tão original, já veio depois, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Esse é o S, né, dos BRICS. E foi muito bem bolado. Ela tem um International Governing Board, né? Agora, eu não consigo nem pensar em português nisso, porque eu trabalhei tudo em inglês. Seria ela não tem uma reitoria, mas ela tem um órgão de comando, né? que organiza e que busca os cursos. Então, cada país tem um conjunto de instituições que foram selecionadas,
né? E essas instituições, junto com as instituições parceiras, então, na época que ela foi criada, havia 6 áreas, eu agora nem sei se ela evoluiu, eu acredito que ela evoluiu depois dos últimos 6 anos, né? Porque, de repente, assumiu gente que não sabia nem o que era BRICS, né? No governo, aí certamente não avançou. Mas eu acho que o bonito é isso, porque você pode pegar o melhor sujeito do Brasil em segurança digital, por exemplo, que era uma das áreas, o melhor da Rússia, o melhor da China, o melhor da Índia, as melhores cabeças, você une as pessoas para oferecer um grande programa. Aí você tem o orientador no Brasil, mas você tem o co-orientador lá na Rússia, e vice-versa, né? E você tem uma banca com participação dos vários países, e você tem momentos de visitas. Bom, basicamente é isso. E a questão da autoavaliação, essa é uma questão que para nós, oriundos do PAIUB, era extremamente valiosa, né? Quando nós decidimos pelos objetivos, como base valorativa, que foi toda grande parte da minha fala de hoje, nós chegamos à conclusão de que o início do processo de avaliação devia ser a própria instituição. Por isso que nós criamos em lei, né, uma comissão própria de avaliação em cada instituição, que deve ter autonomia para fazer o seu trabalho. Agora, a pergunta é, ela tem autonomia? Isso já é outra história, nem sempre. Muitas vezes ela não tem. Reitores, né, se sentem muitas vezes ameaçados por um trabalho independente das comissões, né? E às vezes eles interferem fortemente na composição, né? E aí você não tem necessariamente uma avaliação isenta. Mas eu conheço muitas CPAs que funcionam muito bem e que produzem informações riquíssimas para as comissões de avaliação externa, né, e para, em primeiro lugar, porque você pode usar o resultado da autoavaliação para criar regras internas, né? Você passa para a sua instituição, só aqui você tem que fazer diferente, aqui não está funcionando bem, isso aqui está ótimo, vamos reforçar isso aqui. E quando recebe a comissão de avaliação externa, ela pode justamente fazer aquilo que eu estava tentando dizer, mostrar para a comissão, dizer, olha, nós também fazemos isso. Eu sei que aí vocês têm 40 indicadores para seguir, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós aqui temos isso. Nós temos fazendas experimentais, nós temos núcleos da terceira idade, né? Nós temos escolas de desenvolvimento infantil, ou seja, nós temos projetos, nós recuperamos as fortalezas de Santa Catarina. Nós envolvemos os alunos históricos. Onde é que está previsto isso aí? Nos instrumentos, vocês não estão olhando o suficiente, você tem que dar uma olhada. Bom, é essa a ideia. Então, a autoavaliação, ela também não é perfeita, porque ela é vítima de uma das falácias, né? Que é a falácia do conflito de interesses, né? Naturalmente, você está muito próximo, quer dizer, você poderia perfeitamente trabalhar só as coisas positivas para o seu lado, né? Então, por que você está interessado nisso? Mas existem formas sempre de neutralizar isso um pouco. Por exemplo, você ter na comissão mais pessoas de fora, né? Você já tem um pouco de independência, eu acho, que você reduz esse conflito quando você tem estudantes, técnicos e professores, mas quando você tem pessoas da comunidade externa, né, essas pessoas têm olhares outros e não vão deixar certas coisas passar. É mais ou menos o que a gente faz, né, quando a gente faz uma banca para admitir professores dentro da instituição. A gente não chama o tal
do membro externo da banca, né? Chama, né? Por quê? Porque você não quer que a endogenia prevaleça, né? Que ela tenha caminho livre. Você quer uma pergunta que vem de outro, que não está acostumado com aquelas rotinas. E é extremamente importante isso. Então, mas eu acho que a autoavaliação, ela é um momento de tomada de consciência, né, muito forte, e se ela for bem trabalhada, ela é um momento importante do processo de avaliação. Riquíssimo. E do processo, né, da diferença do formativo e do somativo, se a instituição incorpora Exatamente. Isso, né, ela usa a seu favor. Sim, você está desvinculado, em princípio, do processo regulatório, mas você não vai descuidar das dimensões que o processo regulatório quer, né? Você vai também levá-las em consideração, mas você pode trazer muitas outras coisas que não estão lá. E que os outros não vão ver numa visita de 3 dias. São muitos pontos, professor. Dani, agradeço, professor, por estar aqui conosco até essa hora, numa véspera de feriado. Tantas perguntas e conhecimentos diversos que a gente começa assim, a se questionar e aplicar de forma diferente, muitas vezes em coisas do nosso dia a dia. Os avaliadores, acho que isso é extremamente importante, os coordenadores também, né, de ter essa visão de uma forma diferente. Foi uma fala muito agradável, de uma forma muito leve. Agradeço a sua presença. Dani, obrigada por estar aqui conosco também. Se você quiser fazer suas palavras finais, agradeço a todos que estão por aqui até esse momento. Tá bem. Não, só antes de terminar, eu só quero dizer que muitas dessas questões eu discuto aqui nesse livro. Esse sim está online, né? A R$9, né, na Amazon. É o Mitos e Meias Verdades, mas muitas questões de avaliação estão aqui dentro também. Né? O outro está mais voltado só para a história dos sinais, né, para os desafios que ele tem hoje, né, que nós nem tocamos nisso, ou raramente, tocamos muito pouco, mas eu tenho todo um capítulo sobre os desafios, né, que aí seria outra palestra. Né? Mas esse aqui, como está disponível, então as pessoas que tiverem interesse, né, a Amazon, Mitos e Meias Verdades, vão achar fácil, tá? No mais, olha, é um prazer te rever aqui, Daniela. Obrigado pelo convite, agradeço a Abeno, né, a pessoa da Daniela, pelo convite, e espero que nossos caminhos se cruzem outras vezes. Com certeza. Eu estava aqui pensando, a gente precisa urgentemente construir aí para o segundo semestre um momento presencial, né, Andresa? Andresa entra online, né? Mas que a gente possa estar presencialmente, discutir esses desafios, te agradecer imensamente por continuar carregando os sinais contigo, e porque a gente precisa de ti, né? Estamos em pleno desenvolvimento desse país aí, precisamos da tua expertise. É uma discussão de altíssimo nível que a gente fica encantada, assim, é um privilégio realmente ter você aqui conosco. E também penso que a gente poderia, nesse momento presencial, colocar uma lupa, quem sabe, na odontologia. Temos também alguns produtos para te passar, fazer algo mais focado, né? Enfim, Dilvo Ristoff e Abeno, a gente tem muito o que construir. Nossa gestão vai até 2026, mas a Abeno vai fazer 70 anos já, e primando também por essa qualidade, apoiando as políticas, ela vem sendo ouvida, né? Também chamamos o INEP, a SERES, para estar conosco nas nossas reuniões. Então, acho que no segundo semestre a gente vai ter oportunidade aí de fazer um momento bem, bem legal presencial, hein, minha gente? A gente ficou um gostinho de quero mais.
dizer muito obrigada, é um legado imenso. Lei, nossa, Dilvo, sem palavras. Eu conversando com os colegas, assim, só para te dar um feedback, assim, ó, de tanto que vocês construíram, né? Cada professor que compõe uma comissão assessora do ENAD aprende tanto. Agora, lá em Fortaleza, o colega disse, nossa, eu já imaginava, mas eu fiquei, assim, convencido de que os sinais nunca objetivaram ranquear, nem estender faixa na frente das IES, né? O objetivo era promover a qualidade e tal. E aí um cirurgião dentista, professor, que se qualificou no processo, né, de ser membro da comissão assessora. Então, ele é a caçada, né? Me emocionei muito com a caçada. É isso aí, a caminhada. Dilvo, você é um gênio comprometido. Aí vou parafrasear o Tarcísio. Muito obrigada, querido. Valeu. Muito bom ver vocês. Então, até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Boa noite. Bom feriado. Obrigado, Andresa. Boa noite. E vamos apoiar o Rio Grande do Sul, minha gente. Olha o nosso Pix ali para a galera. Tá bom. Um abraço. Valeu. Nossa solidariedade aos gaúchos, meu Deus. Vamos manter essas mãos dadas, porque ainda vai longe, né? Verdade. Um abraço. Então, tchau. Tchau.